Salve, salve, meus queridos! Estamos iniciando aqui um novo projeto. Rafael Lima está de volta e com um projeto incrível que saiu do forno pra você. O nome desse projeto se chama Iron Code Cast. E eu quero dizer pra você que aqui nessa mesa de podcast eu vou trazer pessoas incríveis para trazer o código da alta performance pessoal e também profissional. Então, se você quer ficar por dentro das novidades que biohacking, saúde integrativa, Ironman, triatlon, tudo isso misturado, então se inscreve nesse canal, seleciona o sininho para receber as notificações, porque vai ter conteúdo muito legal para você transformar a sua vida. Porque se você quiser saber o código da transformação, é aqui no Iron Code Cast. Então, hoje iniciamos o projeto junto com um doutor que está acompanhando, sim, Rafael, o processo de transformação do Rafael Lima. Para quem não sabe, quem tá me conhecendo agora, eu estava pesando 122 quilos. Então, ali atrás, há mais ou menos uns 2 meses, eu estava pesando 122 quilos e agora já se foi 15 quilos de ir embora. E quais são esses códigos que a gente pode pegar para poder sair do sedentarismo, deixar a depressão de lado e sim, ir atrás dos nossos sonhos? Então, são essas perguntas que a gente vai responder aqui nessa mesa de podcast e eu quero dar as boas-vindas agora pro Dr. Luiz Carlos. Uma salva de palmas pro Luiz Carlos. Dr. Luiz, muito bem-vindo aqui à mesa do Iron Code Cast. E se apresente, meu querido. Fale o que você faz de bom na vida das pessoas. Gratidão, Rafael, por esse momento e fazer parte dessa história que, na verdade, já começou. Você já saiu do ponto A, já está chegando aí no ponto B, que são, na verdade, um desejo seu, né? A gente já conversou isso já há mais de anos que a gente se conhece, falando sobre essa situação tua da saúde, que é uma preocupação que você tinha, que eu tinha também, essa preocupação. Todo hoje mundo. Eu posso dizer que é outro Rafael. Exato. Então, essa mudança toda. Eu trabalho focado na saúde integral. Eu chamo de saúde em out. Cuidar de você por dentro vai refletir por fora. Então, com ferramentas do conceito integrativo e indo além, usando o conhecimento da medicina chinesa, conhecimento da medicina ayurveda, conhecimento da medicina germânica, usando terapia neural. Então, tem uma série de ferramentas que eu falo que eu tenho na mochila. Depende do que está diante de mim, eu tiro. É um canivete suíço com um monte de recursos. E eu vou dizer pra vocês que eu fui a prova viva que tive que usar quase a caixa de ferramenta inteira, né, doutor? Gente, vocês não têm noção qual que foi a transformação. E não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Porque assim, quando a gente começa a cuidar da gente, a gente começa a transbordar na vida das pessoas de uma forma diferente. E a gente vai trazer um conceito muito legal aqui, que é o conceito de biohacking. Doutor, o que seria o biohacking e como que ele pode impactar positivamente a vida das pessoas? Bom, o biohacking é um termo, na verdade, cunhado, né, um termo em inglês, para falar o seguinte: é possível você hackear o seu corpo, né? A palavra hacker é muito usada na tecnologia, você é da área de tecnologia, conhece bem, é de você talvez entrar num sistema, invadir um sistema e aí você ter acesso àquele sistema lá. Quando a gente fala em biohacking, é envolvido com a biologia. Você vai hackear o teu próprio corpo, você vai invadir o teu sistema, ou o teu próprio organismo, só que você vai usar recursos naturais, onde não vai usar drogas, você não vai usar produtos que sejam prejudiciais. Então, o biohacking é uma técnica ou técnicas, conhecimento que você adota como uma rotina ou usa pontualmente para poder ter uma melhor performance. Então, você quer melhorar a tua memória, dá para fazer biohacking. Quer melhorar o teu intestino, dá para fazer biohacking. Quer melhorar o teu sono, quer melhorar a tua performance no pedal, quer melhorar a tua performance na corrida, na natação, vamos fazer biohacking? Como que eu faço isso? E aí, claro, cada caso é um caso. Por isso que o biohacking ele é muito personalizado. Eu não posso falar assim, biohacking para todo mundo igual. Não é. Você tem as tuas características, a tua biologia, que é diferente da minha. Nós chamamos hoje de individualidade bioquímica. Né? Você sabe também que tu fez o teu painel genético e tal. Tem aquilo que a gente chama de personalização. Isso é uma coisa. E tem outra coisa que a gente chama de precisão. Tem uma diferença. O tratamento que eu faço na clínica é personalizado. Cada paciente tem o seu. Mas eu posso ir além ainda e fazer ele com mais precisão quando eu tenho o painel genético. Como nós, com você, que é o teu caso aí, nós falamos de você, tem o painel genético, que aí eu consigo ver quais são os teus genes que estão adormecidos, que a ideia é continuar deixando eles adormecidos, porque não prejudicar você com doenças futuras que você possa vir a ter, pelo teu painel genético a gente já sabe quais são. E também eu consigo tratar com personalização no teu caso. Então, eu consigo descobrir quais são os alimentos que não te fazem bem, tira eles. Qual é o teu tempo ideal de sono? A
A gente consegue ajustar. Qual é a tua faixa de trabalhar em zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, na parte de queima de caloria, olhando a tua parte energética, olhando a tua parte de recuperação. Então, metabolismo, teu emagrecimento, tudo isso aí a gente consegue fazer a personalização e a precisão. Quando junta isso, o biohacking é um pouco disso. Então, você está fazendo biohacking, eu falo assim, em alto grau. Porque, claro, você é uma pessoa muito inteligente, está usando recursos de IA, você vai falar sobre IA aqui, como a IA está te ajudando. Então, você está usando o que eu falo assim, o que tem de melhor hoje. Porque você está juntando a genética, está juntando parte de conhecimento integrativo, está juntando a parte de IA, e aí, eu falo assim, não tem limite. O que você quiser atingir, eu digo que é possível. Claro que está aqui, começou aqui na tua mente, a mudança está aqui dentro. Exato. Então, eu falo assim, o possível é contigo. O impossível é com Deus. Exato. Faz o teu possível e Deus vai cuidar do impossível. Né? Então, eu falo, é lindo isso, porque dá para ver a transformação. Eu perguntei hoje, cheguei aqui e falei, e aí, tá treinando? Tô mantendo firme e tal. 2 vezes por dia? Tá treinando 2 vezes por dia. Algo que inimaginável há 2 meses atrás. Exato. Então, quer dizer, isso tudo é uma mudança de paradigma que começou aí dentro. E agora você está, né, com o objetivo de, em março agora, próximo ano, fazer o 70.3. O Ironman, que é um desafio, é o half, mas mesmo assim é um grande desafio. Exato. Porque eu sei que isso você não vai parar aí, né? Você vai ter outras metas aí que já está buscando, mas por etapas. Então, como que eu estou contribuindo isso com você? Como que eu vou conseguir contribuir com você ou com quem está nos ouvindo aqui, assistindo? É possível trabalhar de uma maneira personalizada. Como? Olhando a tua bioquímica. Então, nós olhamos assim, ó, como é que está o teu painel inflamatório? Como é que está o teu painel de hormônios? Como é que está o teu sono? Como é que está a tua densidade de massa magra? Massa gorda? Como que está a tua hidratação? Como que está o teu nível energético? Como é que está a tua parte de mitocôndria? Então, é algo muito legal quando a gente começa a falar em atletas de alta performance, que no teu caso você já está buscando isso, já está indo para esse nível, alta performance, é olhar essas coisas. Então, quando começa a olhar mitocôndria, mitocôndria é muito pouco falado hoje, mas a mitocôndria nós chegamos a ter num cardiócito aqui, que é uma célula dentro do nosso coração, 7.000 a 10.000 mitocôndrias numa célula. Uma célula chega a ter 10.000 mitocôndrias. Nós temos 38 trilhões de células no corpo. Então, quer dizer, o que conta no nosso corpo? Mitocôndria. 10% do teu peso é mitocôndria. Então, no teu caso lá, 100 quilos, tu tem aproximadamente 10 quilos de mitocôndria no corpo. Então, quer dizer, qual o valor que eu tenho dado para ela? Muitos profissionais nem falam sobre isso. Agora, quando começa a entender o que é a mitocôndria, como é que eu posso otimizar a tua mitocôndria? Porque a tua mitocôndria, de certa maneira, tem características diferentes da minha. O metabolismo contigo funciona bem com gordura, você funciona bem com mais proteína, você funciona bem com mais carboidrato. Então, como que dá para trabalhar? Você vai bem com o jejum? Como que é o teu jejum? O teu jejum dá para fazer 16 horas? Dá para fazer um jejum de 24 horas? Dá para fazer OMAD contigo? O que é OMAD? 1 meal a day, uma refeição por dia. Talvez no teu nível não dá agora, mas talvez um momento do teu mês e tal, dá para trabalhar isso, para a gente sair do platô, porque agora você está num platô de peso, não está agora, mas estou dizendo, já atingiu isso, né? E agora baixar, voltar a perder peso. Por que você não está baixando o peso na velocidade que estava antes? Opa, está no platô. Então, tudo isso é conhecimento que a gente tem hoje, com as ferramentas, com a tecnologia, que já é possível. Então, isso é o conhecimento integrativo. Legal. Então, isso é lindo, porque você está olhando tudo isso aí. E eu falo assim, é por isso que eu falo, o teu nível já é um nível que eu chamo de high level, porque você acoplou tudo isso. Está acoplado já. E é o teu dia a dia, é a realidade para ti. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, só para contar um pouquinho para você, traduzido de uma forma um pouco diferente do que o doutor acabou de trazer. O que eu acabei desenvolvendo junto com o doutor aqui? Eu entendi que eu estava ferrado. Tentava um monte de tipo de dieta, não entendia. E assim como alguns que estão nos assistindo aqui, eu busco conhecimento. Eu queria entender o porquê estava acontecendo. Aí foi quando eu busquei o DNA, um teste de DNA para poder entender o que estava escrito dentro do meu mapa. Né? E para mim foi bem interessante, porque ali eu descobri que eu tenho, por exemplo, 3 aelos que apontam sobrepeso. Fome emocional, facilidade de acúmulo de gordura. Aí eu comecei a ler aquilo e falei, gente do céu, nasci para ser gordinho. Mas eu entendi que existe uma questão que é genética e outra questão que é epigenética. Né? Onde eu escolho estar? Porque o ambiente que a gente se encontra, ele tem a capacidade de mudar o nosso destino. Real.
Aí foi quando eu falei, não, eu quero fazer coisas extraordinárias. Aonde os magrinhos estão fazendo? Onde os magrinhos estão? Aí comecei a buscar esportes, entender que eles estavam fazendo exercício, se exercitando, e foi quando eu tomei essa decisão incrível de falar assim, vou fazer o Ironman. Aí me inscrevi para fazer o treinamento junto com o pessoal da Nado Livre Triatlo. Um beijo pro pessoal do Nado Livre que me aceitou, né, um gordinho lá no meio deles. Mas foi um fato que, quando eu comecei a andar com esse pessoal diferente, eu comecei a ter resultado diferente. Não tem como ficar gordo, sobrepeso, se você tá andando junto com os caras que não andam na velocidade do cara que tá gordo e sobrepeso. Então, a primeira coisa que eu entendi foi, eu tenho um problema. Eu tenho uma doença. E a partir do momento que eu entendi que eu estava doente e eu tinha que cuidar de uma doença, as coisas começaram a melhorar. E fato que, pouco tempo nessa jornada, eu já sinto que eu saí do caixão. Eu sinto que eu saí do caixão. Eu tava como se fosse um morto-vivo, a vida passando e eu só levando. E começo a olhar pra trás e falar, cara, será que aquilo que eu tava passando era depressão? Eu tava deprimido? Nossa, me faltava energia. Cara, o que era aquilo? Então, na verdade, eu chegar hoje nessa mesa e falar assim, 15 quilos a menos, conseguindo correr, voltar a correr, conseguir nadar, pedalar, né, com uma prova dessa, um desafio tão grande. Então, para quem vai participar do Ironman Curitiba 70.3, sabe que vocês vão encontrar o Rafael. Vai ser um carinha que tá com uma camiseta preta escrito Iron Code. Pode conectar, siga a gente no Instagram. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no canal, seleciona o sininho e encaminha isso aqui, ó, para aquele teu primo, aquele teu parente gordinho. Vem pra cá, que eu tenho certeza que aqui vocês vão encontrar códigos extraordinários que podem transformar a sua vida. Mas a gente não tá aqui pra motivar ninguém. A gente tá aqui só pra contar uma história prática e trazer recursos pra você. Então tudo que a gente tá falando aqui, que o doutor comentou de, Rafael, você é o cara da tecnologia também, sim. A gente vai entregar pra vocês, em cada episódio, a gente vai contar histórias de quem é Ironman, de quem é atleta de alta performance, de quem é empresário, de quem tem sucesso nessa tríade. Porque, ó, no triatlon você tem a natação, você tem a bicicleta e você também tem a corrida. E na empresa também é tri. Você tem que vender, você tem que comprar bem e você tem que administrar bem. E eu quero entender como esses empresários que vão sentar com a gente aqui nessa mesa, eles conseguiram trabalhar com essa tríade. Como é que tá a tua mente? Como é que tá teu corpo? E como é que tá teu espírito? Então sempre a gente fala de 3. Então o triatlon, ele é muito mais profundo do que simplesmente um esporte desafiador. Porque se você desafia a dor, essa é uma mensagem muito importante que eu quero deixar pra você nesse primeiro episódio. Se você desafia a dor, significa que você está no movimento de transformação. Porque ficar sentado no sofá talvez seja o seu caixão. Então, esse processo de sair do caixão me trouxe justamente essa dinâmica de falar assim, não, dá pra fazer. E não só dá pra fazer junto. E não só dá pra fazer junto, como dá pra trazer e inspirar outras pessoas a fazerem também. Porque é fácil você falar, mas é difícil você fazer. Mas é muito melhor quando você tem alguém pra pegar na tua mão e caminhar com você. Nessa jornada que é muito difícil, que é a jornada da alta performance. Não é só ser melhor, mas tem que ser melhor que você, não melhor que os outros. Então é muito sobre isso, esse projeto. E é fato, doutor, a mudança de estar andando com você. Né? Então, gratidão aí pelas dicas, tudo. Porque uma coisa, pessoal, é você ter uma consulta. A outra é todo dia a gente tá falando sobre isso, né? Todo dia a gente tá falando sobre isso, porque a gente precisa mudar a alimentação. Tem que mudar a rotina, a forma de fazer. E essa estrutura que a gente vai falar aqui bastante do biohacking é ir dormir mais cedo. É o sono. É o tipo de alimentação. Gente, eu cortei da minha vida trigo. E nossa, como foi bom. Mas não é fácil. Não, é difícil. Tem um fator emocional aí. Eu falo muitas não é comida. fácil. Você come emoções. Chega cansado em casa e tal. Muitas vezes você abre a geladeira e você é escolhido pela comida. Então, o fato de você entender isso, né? Você saiu do glúten, a questão do lácteo, e aí, claro, o corpo desinflama. Então, não que... Eu falo assim, eu não vou pro radicalismo, falar nunca mais. Não, não é um nunca mais. Agora, no momento, eu falo pro meu paciente, você não tem saldo na conta. Tua conta tá no negativo, você tá usando todo especial e tá soltando já cheque sem fundo. Né? Para quem é do cheque aí, vai lembrar disso. O gerente lá em cima vai te recolher, porque se você continuar soltando cheque sem fundo, não tá cobrindo o cheque.
Então, o que eu falo para o paciente? Deposita na conta da saúde. Quando a conta estiver no azul, você vai poder fazer um saquezinho. Então, vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem de navio, vai para outro país, ou vai pegar umas férias e tal. Se está com saldo na conta, pode fazer um saque. Quando é possível. No teu caso agora, você está com uma meta aí, você tem um propósito, em março está lá correndo, performando e tal. Então você está muito claro agora que não, agora eu não posso fazer saque. Então o teu momento agora é de depósito. E aí, claro, a tua conta de certa maneira agora está começando a virar para o positivo. Os teus marcadores inflamatórios diminuíram praticamente todos. O fato de ter baixado é 15 quilos. Se tu entender que cada quilo de gordura, você perdeu muita gordura, tecido adiposo aí. Cada quilo de gordura precisa de 20 quilômetros de vasinhos e capilares, microvasos para poder nutrir aquele tecido adiposo. Porque o tecido adiposo, embora seja gordura, tenha pouca circulação de sangue, mas ela precisa de sangue lá, vasinhos. Quando você baixa 1 quilo, são 20 quilômetros a menos. Se você baixou 15 quilômetros, você tirou 300 quilômetros de vasinhos, de capilares que levavam sangue para esse tecido, que não existe mais aí. Quem que é o maior beneficiado dos teus órgãos? O coração. Só aí tu já dá um alívio para o teu sistema circulatório fenomenal. Então, quando o obeso ele começa a perder peso, quando a pessoa está com sobrepeso, só aí ela já começa, o coração agradece, o fígado agradece, os rins agradecem, todo o sistema dela circulatório agradece mais, sem falar na estrutura. Porque no teu caso lá, você estava com dificuldade para correr na época, a gente saía para o Barigui, não consigo correr, vamos caminhar. Então a gente caminhava 5 km. A última agora que a gente correu, na semana passada, você fez 5 km sem parar. Então, quer dizer, eu falei, evoluiu muito. Então, isso tudo é um processo que o teu corpo está passando e ele já está no processo de adaptação. E sem falar que aí o teu joelho agradece, o teu tornozelo agradece, a tua coluna agradece. Então, o que eu posso te falar é isso. É possível, como foi o teu caso, como qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, que esteja com sobrepeso, esteja com dificuldade, eu falo assim, procura, acopla numa pessoa ou em pessoas ou em um grupo que estão buscando o mesmo objetivo que você. Foi o que aconteceu com o Rafael. Ele se acoplou e tem acoplado em pessoas, em profissionais que estão buscando o mesmo objetivo ou que ele sabe que podem ajudá-lo. E é uma grande lição. Isso é um tipo de biohack. Sim. Você biohack, você reprograma a tua mente para isso. Como você falou, do ambiência. Então mas foi uma tomada de decisão. Mas vamos supor que a pessoa que está assistindo a gente aqui, ela tomou essa decisão e fala, não, eu quero ver como é que esse negócio, como é que funciona. E se ele quiser começar sozinho, hoje, né? Fala, então, eu já entendi, me dá um passo a passo. Então, assim, eu achei legal o senhor comentar aqui o que você sugeriu para mim. Porque eu lembro que lá, eu tive que fazer desparasitação, porque eu comia muito doce, aí eu desparasitei, porque para eu ter vontade de comer doce, aí depois entrou jejum, aí depois do jejum entrou MCT. Conta um pouquinho, pessoal, tipo, esse protocolo que a gente, na verdade, foi discutindo, a gente meio que tá executando e tá tomando um resultado incrível, extraordinário. Porque é fato, gente. Hoje eu acordo em jejum, né? Durmo, vamos supor que janto ali próximo das 7, 8 horas da noite. Aí eu vou dormir, acordo, tomo café com o MCT, que o doutor já vai contar isso aí. Vou treinar, nado, corro. Todo sábado eu faço simulado. Então eu nado, eu pedalo e eu corro. Sem colocar 1 grama de carboidrato pra dentro. Não sinto fraqueza, a glicemia não baixa. Então, sim, você começa a olhar assim, tem como fazer coisas extraordinárias. Mas é que é diferente do que todo mundo fala. Então, conta um pouquinho desse processo e o pessoal entender o que eles podem começar a fazer e por que, por exemplo, eu vou dizer pra vocês, eu não sinto fome. Mas é porque eu tô usando MCT. Isso, tá certo adaptado, a gente já fala. O teu corpo já tá adaptado com combustível, nosso corpo é flex. Mas voltando, falando um pouco da origem lá da gênese. Quando você chegou para mim, você estava com marcadores bioquímicos, que a gente fala bioquímicos, porque eu vejo pelo sangue, que estavam alterados. Aqueles marcadores estavam me mostrando um painel de uma pessoa inflamada. Então, marcadores que a gente olha lá, VHS, fibrinogênio, ferritina, PCR, lipoproteína A, todos eles alterados. Aí, quando eu olho a parte de enzimas, que aí eu vejo TGO, TGP, gama-GT, alterados. Quando você vai ver o pâncreas, insulina, triglicerídeos, HDL, que tem um lipidograma e tal, você vê lá uma resistência à insulina. O que é isso?
Resistência à insulina é que tu está talvez com excesso, né? Está com excesso de glicemia circulante e o açúcar não entra na célula. Porque a célula ela está com uma resistência já. E aquilo, obviamente, é um processo que o terreno todo está inflamado. E aí a questão é, tá, e eu já vou colocar você para fazer corrida, ou já libera você para fazer o triatlo, o que seja. Não tem como. Você não tem condições de fazer. Então, a primeira parte, o que é? Vamos limpar a casa. E aí, como você falou, tem que olhar parasita, tem que olhar alergia alimentar, tem que olhar metais, tem que olhar como é que está o sono, como é que está a hidratação. Esse é o conhecimento integrativo, esse é o tratamento integrativo. Saber quais os alimentos que te fazem bem, quais os alimentos que te fazem mal, saber a carência nutricional, vitaminas que estão faltando, complexo B, vitamina B12, vitamina D, uma série de coisas ali que eu sabia que estavam em carência. Então, primeira parte, tira o que está te agredindo e coloca aquilo que está carente, faltando. Pronto. Tira metal, tira parasitas, esse é o básico. O básico bem feito é o primeiro passo. Foi o que você fez. Fez o básico bem feito. Pronto. Começou a ter resposta já. Aí melhora o teu sono, melhora a tua energia, melhora a tua libido, melhora a tua concentração. Começa a vir. E aí, depois de uns tempos, meses, aí, semanas, meses, você começou a ver que, opa, agora eu tenho condições de começar a fazer uma atividade física mais intensa. Estava caminhando, agora já começa a fazer uma atividade com um pouco mais de intensidade. E aí o teu cardio começa a suportar tudo isso, porque o teu caso especificamente, você já tinha uma memória muscular. Porque no passado, né, você já tinha me relatado, já fez bastante atividade física, já fez triatlo e tal. Então eu falava, opa, tem uma memória aí. Só que essa memória estava adormecida, mas estava lá no músculo. Só que como tu estava com uma sobrecapa, ou uma capa generosa de gordura, de tecido adiposo, tinha que esvaziar, tirar ela, porque senão o teu joelho ia estourar, a coluna não ia aguentar. Uma série de coisas que você já sabe disso. Feito isso, começou a colocar agora uma série de coisas a mais no teu dia a dia. Então, entrou aí na tua vida, que eu sei que entrou, a questão de uma dieta com low carb. O que é a dieta low carb? Low em inglês é baixo, carb é carboidrato. Reduzindo o carboidrato. Então, você já entendeu, não posso comer carboidrato, principalmente com índice glicêmico alto. Reduzir o carboidrato por causa da resistência à insulina que tinha lá. Passou a comer o que agora? Tirou farináceos, tirou pão, tirou carboidrato simples, que a gente chama. Pode comer o quê? Batata doce, pode comer inhame, pode comer grão de bico, pode comer umas leguminosas. A mandioca, com cuidado, a macaxeira, misturando com gordura, vai bem e tal. O que está liberado aí que você pode consumir? Proteína. Está liberado proteína. Dieta carnívora, que a gente conversou, você fez um período lá, começou a comer mais carne e tal, fez muito bem para ti. E algo que você está, né, experimentando agora e está fazendo muito bem é a gordura. Você já percebeu que o teu corpo se dá muito bem com gordura. E não é para todo mundo. Então tem pessoas que não se dão bem com gordura. Como o teu fígado desintoxicou, teus marcadores hepáticos melhoraram muito, teu painel de fígado melhorou, falou, bora começa a entrar com gordura. E a gordura que você, né, comentou ali, que você está apaixonado por ela, vamos falar assim, é o MCT. MCT é uma sigla para dizer que é cadeia média de triglicerídeo, ou em inglês, TCM, triglicerídeo de cadeia média. É tirado geralmente do óleo de coco ou do óleo de dendê. Esse que você está usando aí é tirado do óleo de coco. Do óleo de coco tem cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. O que é isso? Cadeias. É cadeia de carbono. Quanto menor a cadeia curta, de 0 a 6 carbono. De 1 a 6 carbono, de 6 a 12 cadeia média e acima de 12 cadeia longa. Tá, o que é isso no nosso corpo? O nosso corpo é tão inteligente que quando você consome gordura, ele verifica. Se é cadeia média, que é essa tirada do óleo de coco, tu pode consumir óleo de coco, como você já usa. Eu recomendo que os meus pacientes usem uma colherada de óleo de coco e tal. O óleo de coco tem tudo, cadeia curta, média e longa. Quando os cientistas descobriram que a cadeia média, ela entra na tua boca, vai para o teu estômago, vai para o teu duodeno, vai para o teu intestino, cai no teu corrente sanguínea, vai para o teu fígado, ela não precisa de bile. A cadeia média, ela vai direto para a corrente sanguínea e vai direto para gerar energia sem precisar de bile. O que é isso? A bile é um emulsificante, é um detergente que quebra a gordura. Quando você come uma picanha, quando você come um torresmo, quando você come uma manteiga, você vai precisar de bile. Vesícula biliar, que muita gente infelizmente já tirou, ela estoca a bile. A bile é esse detergente. Quando você consome o TCM, você não precisa de bile. E daí? E daí que você gera uma energia rapidamente, que é o que a gente fala em cetoadaptação.
Então, essa gordura, quando você mistura no café, que você falou, ó, tomo café com gordura, me sinto muito bem para nadar, correr e tal, faço lá o meu triatlon, meu simulado no sábado, só com isso no estômago. Claro, tu já está certo adaptado, teu corpo já está numa adaptação de trabalhar com essa gordura e você fica com quantidade de energia suficiente para fazer isso aí. Mais o que você tem de estoque no tecido adiposo. O teu corpo consome aquele café com gordura, concomitante, ou quando acabou esse estoque, ele começa a queimar na tua gordura. Então, é lindo isso que está acontecendo com o teu corpo. Por quê? Porque várias pessoas que estão descobrindo esse caminho, entrar em cetoadaptação, o teu corpo vai para outra performance. O teu cérebro, que você já falou isso para mim também, trabalha em outra rotação. A tua concentração, você fica muito mais antenado, muito melhor de raciocínio, por causa dessa cetoadaptação. O nosso corpo, Rafael, ele é flex. Flex, a gente usa essa analogia para o álcool e para a gasolina no teu carro. O nosso corpo, ele trabalha bem com carboidrato e trabalha bem com gordura. Só que ele é tão, vamos dizer assim, preguiçoso que ele prefere o carboidrato, porque ele vira energia muito mais rápido. É como se fosse, de certa maneira ali, é o açúcar, né? O carboidrato. Tudo que é carboidrato, ele vai virar açúcar. Tudo. Todos os carboidratos. Só que o corpo, para ele ter melhor performance, ou para ele trabalhar com uma rotação mais longa, ou duradoura, um período mais longo, ele trabalha melhor com gordura. Sim. Só que ele prefere o carboidrato. Se você tirar o carboidrato e começar a usar só a gordura, vai levar 10 a 15 dias de adaptação. Por isso que não é rápido. Por isso que a pessoa começa a consumir gordura e passa mal. Ou a pessoa fala, não, eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo fraco, não deu certo. Eu falei, calma, está fazendo errado. Começa um processo de migração até o teu corpo se adaptar. Quando ele se adapta, você não quer nem voltar mais para carboidrato. Uma coisa que aconteceu comigo que eu notei assim foi quando a gente iniciou o processo, eu comecei cortei a parte de carbo, né? Dei uma reduzi drasticamente. Eu sentia muito essa vontade de comer a pizza, o pão, a massa, o macarrão. Então, isso foi para um grande desafio. Mas quando a gente começou, eu comecei a sentir que antes de começar a dieta, eu já tava no treino. Aí eu nadava, eu sentia o peito do músculo, aqui do músculo do peito, do braço. Conforme eu nadando, eu sentia como se fosse enrijecendo. E daí eu falava, mas por que eu tô sentindo isso, né? Foi aqui 30, 40 minutos de treino só. Como é que eu vou fazer o Ironman? Como é que o Ironman full, né? Que os caras nadam, tipo, um mó tempão, os caras ficam o dia inteiro treinando, tô sentindo, vou correr, panturrilha inchada. Aí vai pedalar, a coxa incha. Aí eu achava estranho isso aí. Aí foi quando eu cortei o carbo e comecei a ficar só com a gordura, meu músculo parou de ficar enrijecido. Aí eu fui pesquisar, aí eu entendi que o corpo enrijece por causa da queima do açúcar. Isso. Na queima do açúcar, ela gera mais ácido lático. Isso aí. Outras substâncias que deixam o músculo mais fadigado. E a gordura é uma energia limpa que deixa o corpo... Aí foi quando eu entendi a questão do processo de ser fat adapted, né? Que é adaptar o corpo, isso que você está comentando, né? Adaptar o corpo para poder priorizar a gordura ao invés do carbo. Do carbo. E daí eu queria fazer uma pergunta pro doutor aqui, assim, até para tirar um pouco a curiosidade do pessoal. O nosso DNA já é preparado para isso, né? Já. Porque eu fico pensando assim, antigamente as pessoas elas consumiam aquilo que dava na estação do ano. Isso. E hoje é diferente. Hoje, como com a industrialização, a gente tem abundância de alimento. Oferta muito grande. Oferta muito grande. Como é que funciona essa questão? Porque uma coisa que eu sinto que até esse platô do emagrecimento, a troca de dieta, a troca de formas de comer, isso faz todo sentido. Passa o pessoal um pouquinho esse biohacking, que é interessante, né? Você comer de acordo com a estação do ano para poder realmente o corpo tá nesse processo de adaptação. Acho que é legal falar sobre isso. Eu explico isso para o meu paciente também. Nós temos aí, Deus é tão maravilhoso e sábio, né? Que ele fez as 4 estações. Então, eu falo assim, tem o tempo para você comer a fruta cítrica, pocã que seja, a laranja, tem o tempo para comer abacate, tem o tempo para comer a melancia, tem o tempo para comer o melão. Tudo isso está relacionado às 4 estações. A questão é a seguinte, o homem, eu falo assim, infelizmente, ele querendo assumir o lugar de Deus, agora ele botou para você comer melancia o ano inteiro, morango o ano inteiro, abacate o ano inteiro, o pocã, que seja a fruta cítrica o ano inteiro.
E daí? E daí que, claro, que não é mais a forma natural que o teu corpo está passando. E daí? E daí que traz consequências. Quando você começa a entender que tem todo o seu tempo, você deveria respeitar essa sazonalidade, o teu corpo, obviamente, começa a trabalhar de outra maneira. Isso é um pouco de medicina Ayurveda, medicina indiana, que tem aí 6, 7 mil anos, mais antiga que a medicina chinesa. Então é um conhecimento milenar que, infelizmente, nós perdemos. Trazendo agora para essa situação, então, primeiro ponto, respeita a sazonalidade dos alimentos. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós falamos que você comentou, nosso corpo tem um DNA, uma adaptação para consumir gordura e proteína. Claro que tem. Se você entender que nós temos Eu falei isso porque lá no meu DNA, ele tem lá que eu tenho essa capacidade. No DNA, gente, é engraçado isso. No DNA fala assim, ó, você pode comer comida gorda. Tá escrito assim, ó. Eu falo, mas como é que eu posso comer comida gorda se eu sou gordo? A questão do entendimento de como, das estratégias, né, de como fazer isso que é louco, né? Que a gente vai trazer aqui a estratégia de como comer comida gostosa sem engordar. Esse é um negócio legal que eu aprendi que faz sentido. Não, e é maravilhoso isso para eu entender. Então, o ponto é o seguinte, no teu caso especificamente, você tem ainda assim um privilegiado que o teu corpo digere bem gordura. Porque tem pessoas que não digerem bem gordura. Gordura, proteína e carboidrato são os macronutrientes. São esses três. Então, tem pessoas que digerem melhor carboidrato do que proteína, ou vice-versa, ou carboidrato, um dos três ali. Ou tem pessoas que digerem pelo menos um ou dois, vai bem, e o outro não tanto. Ela tem conhecendo isso, ajuda. Mas e daí? Se eu me dou bem com gordura, quer dizer que eu posso consumir carboidrato? Pode. Posso comer proteína? Deve, porque a proteína é fundamental para construir músculo. Os aminoácidos estão nas proteínas. E aí a questão é a seguinte, no teu caso especificamente, que você está buscando aí emagrecimento, está buscando energia, performance, a parte mental, tudo isso aí você está querendo. E aí eu falei, Rafael, vamos por uma dieta que seja mais cetogênica, onde predomina gordura e proteína. Hoje nós temos aí muitos estudos já surgindo em dieta carnívora, que é uma dieta que eu também gosto e também recomendo para os meus pacientes. Então hoje já tem atletas trabalhando com a carnívora, só carnívora, e estão tendo resultados fenomenais. Na dieta carnívora, na dieta cetogênica, você consegue ter, eu falo assim, um combustível limpo, onde você vai ter uma alta octanagem, né? Quem conhece de combustível vai entender, uma gasolina Podium lá que tem uma octanagem maior que as outras gasolinas. Por quê? Porque ela é uma gasolina especial. A gordura é uma gasolina especial. A proteína é uma gasolina especial. E aí o que eu recomendo para o paciente? Você conhecer o teu corpo e fazer essa adaptação. Não é de um dia para o outro, leva de dias, semanas até, para fazer essa adaptação. Eu estou proibido de comer carboidrato? Não está proibido. Mas depois que o teu corpo entrar nesse ritmo, você vai sentir tão bem que quando comer carboidrato, você vai sentir a sua energia fazendo isso aqui, ó, cai. Quando você volta, e aí você obviamente vai percebendo, fala, não, eu não quero mais viver como eu vivia lá no passado, porque eu nem sabia o que era ter essa performance. E uma coisa que eu notei assim, e passar para vocês, pessoal, eu comprei um medidor da Libre, né? Abbott. Da Abbott, né? Eu comprei um medidor de cetose e de glicemia. E até o pessoal aqui da produção tava acompanhando e viu assim, eu antes de comer eu media, achava de manhã media, depois do treino media tudo e fui fazendo esse acompanhamento. E é incrível como o impacto que isso traz para a saúde da gente, né? Você começa a medir, você começa a entender que fala, não, impacta. Aí uma coisa legal que eu aprendi nessa jornada é que assim, por exemplo, ó, uma coisa, um dia eu tava com muita vontade de comer um Madeiro, um hamburgão do Madeiro. Falei, cara, como é que eu vou comer esse hambúrguer do Madeiro? Eu tava no meio desse rolê. Né? Falei, cara, como é que eu vou comer esse hambúrguer e de uma forma? Aí eu fui pra IA. Né? Eu cheguei pra IA e falei bem assim, que eu treinei uma IA, que eu quero, depois eu vou compartilhar pra vocês utilizar essa IA também no WhatsApp. Eu fui lá na IA e falei bem assim, Pio, lascou. Eu quero comer um Madeiro. Como é que eu faço pra poder manter a performance aqui do índice glicêmico? Porque a gente começou a trabalhar aqui com o doutor essa questão de o foco no emagrecimento estava diretamente relacionado ao índice glicêmico do alimento, não na quantidade de caloria. Eu nem olho mais para caloria, eu olho só para o índice glicêmico. Porque tem uma dinâmica da insulina lá que é má. E funciona esse negócio, é muito louco. Aí eu cheguei e falei assim, beleza, eu quero comer Madeira, como é que eu vou fazer? Daí o GPT me deu uma estratégia lá, a IA. Chegou e falou bem assim, Rafa,
você vai pegar um hambúrguer com 2 carnes. Aí você vai tirar uma carne e vai comer uma carne com queijo. Aí você come essa carne com queijo e depois você come essa carne com queijo, aí você come a outra carne com pão. Aí, cara, o índice que te percebe, assim, sente, cai pela metade o índice glicêmico. Aí o índice de glicêmico caindo pela metade, aí não ativa insulina, ele não armazena gordura. Porque uma chave, uma coisa que eu aprendi com o doutor aqui, assim, a chave para engordar é o nível alto de insulina. Então, se você mantém a tua glicemia abaixo de 80, colocar aqui 90, né? 85. 85. Se você mantém o nível abaixo de 85, você está queimando gordura. Você não está engordando. Se subiu acima de 85 e está comendo alguma coisa, aquele alimento possivelmente parte dele está virando gordura. Ou seja, a chave que abre a porta para guardar a gordura é a insulina. Ou a glicemia acima de 85. Aí quando eu descobri essa chave, eu falei, então tá, agora eu vou manter esse negócio baixo. Mas eu parecia o louco do aparelhinho, né? Eu ia comer toda hora medindo. O meu lixo tava cheio de agulha, né? Ele vai medindo. Mas é legal que te aprende a dinâmica. O que acontece muitas vezes com a gente é que muitas pessoas não têm esse conhecimento. E o conhecimento, por muitas vezes, ele precisa de não só você escutar, não só ver, você precisa ter experiência, né? Viver aquilo. E o fato de eu estar programando a IA, que vai estar disponível para vocês aqui no link da descrição, para programar a IA no dia a dia, tá espetando o dedo, você vê o teu sangue ali e olhar e ficar medindo, isso você vai ficando condicionado. Aí quando você vai comer alguma coisa, você fala, cara, o que isso aqui tá fazendo de mim? Agora, né? E fala, não, isso aqui vai me engordar, né? Por exemplo, sorvete, né? Cara, sorvete é um vilãozão para engordar, né? Porque ele é gordura e açúcar. Aí sobe insulina e armazena toda a gordura. Então, sorvete, acho que quem quer engordar, vai pro sorvete. Eu pergunto assim pro paciente, conhece louco. algum produto na natureza criado naturalmente por Deus que tem açúcar e gordura junto? Não tem, né? Não existe. Então é lindo de ver, então quer dizer então que Deus não criou açúcar e gordura junto? Não botou. Por quê? Porque ele sabe que é viciante. É viciante, E o que o ser humano fez? Juntou os dois. Visando o quê? Lucro. Porque é uma delícia, cara. Sorvete, porque potão então, você come uma sentada. Mas não é só sorvete, é o bombom aí. É o doce, é o chocolate, é o leite. É o sonho, é a torta Marta Rocha. Gordura e açúcar junto. Aquilo vicia você. Então, se você não mudar a chavezinha no teu cérebro, quer dizer então que eu nunca mais vou... Não está proibido. Eu falo isso pro paciente. Você pode, mas agora você não tem saldo na conta da saúde. Tua conta está no negativo, está usando especial. Depois que tiver no positivo, coberto, aí pode. Eventualmente. Agora, não, todo final de semana eu faço isso. Não, todo final de semana é muito. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu falo. O equilíbrio, porque você não vai botar a pessoa numa bolha. Vou proibir. Não vou proibir. Se for uma doença grave, é um câncer, opa, aí sim, aí é machado na raiz da árvore. Mas não é o teu caso. O teu caso é performance, o teu caso, opa, e tu tem esse objetivo, tu tá fazendo um investimento na tua saúde, tá? Fez um investimento para fazer a inscrição do Ironman. Tá? Já está se vendo lá no Ironman e não vai ficar ali, vai querer fazer outros. Opa, eu vou me cuidar. Exato. E assim, o negócio é tão interessante, essa questão da alimentação, que para mim foi o maior desafio de todos. Né? A alimentação, porque eu tinha essa questão muito emocional referente à alimentação. E o engraçado é que isso é um código do DNA da gente. Tá lá, tendência, no meu DNA tá lá, depois eu posso mostrar para vocês, tendência à fome emocional. Ou seja, o que é fome emocional? Se eu tô meio deprimido, que não deu certo alguma coisa, eu vou comer alguma coisa. Real. Assinei um contrato, deu certo. Vamos comemorar, comer alguma coisa? Antigamente, hoje eu tô mudando isso aí. Meus pontos de referência para encontrar os lugares era... Não, você vira na panificadora ali, aí passou a churrascaria, entendeu? E chega no lugar. Então, assim, a gente tem que começar a mudar esse mindset. Então, tem que entender que a gente foi treinado e condicionado para uma coisa, e daí a gente tem que tomar as rédeas, né, da situação, porque é fato. Para você atingir os teus objetivos, para você ter essa alta performance. Alta performance, não vou colocar assim, alta de performance alta. É você mesmo se performar melhor. Isso. Né? Alta performance de alto mesmo, né? Não a alta performance, auto performance. É você conseguir olhar, entender para onde você quer ir e entender que tem muita coisa que você tem que deixar para trás. Né? Muita coisa deixar para trás. Então, acho que é muito legal essa conversa. E fala um pouquinho, doutor, sobre a questão... quando a gente fala de deixar algumas coisas para trás,
é legal você falar de terapia neural, né? Foi uma coisa muito legal que eu fiz com você lá, com essa questão da terapia neural. Gente, é incrível, né? Conta um pouquinho pra eles, o que isso pode colaborar com esse processo de transformação na vida Então, das a pessoas. terapia neural, falando um pouquinho da gênese e posicionar, botar todo mundo na mesma página. É. Ela é uma técnica ou uma terapia desenvolvida por 2 irmãos alemães no século passado. Então foi 1925. Eles ajudaram a irmã deles que tinha uma enxaqueca refratária. O que é isso? Uma enxaqueca que não resolvia com nada. Já tinha muitos anos arrastando com problema e tinha muitas dores de cabeça que não conseguiam. E aí eles fizeram uma injeção de procaína venosa nela. Colocaram direto no corrente sanguínea. O anestésico, a procaína é um anestésico muito conhecido e tal. E aí passou a dor de cabeça dela. Falaram, bom, normal, porque é um anestésico, vai. Só que o que aconteceu é que não voltou mais essa dor. Ela resolveu a dor dela. E eles ficaram surpresos com aquilo. Em resumo, começaram a trabalhar com mais procaína nos pacientes que estavam chegando lá com queixas diversas. Em resumo, em 3 anos, eles já tinham um atlas. Eles já tinham resultados acumulados com muita coisa usando este anestésico nos pacientes. Venoso é uma possibilidade, mas eles usavam em cicatrizes, usavam em marcas, né, de machucados, eles usavam em pontos de acupuntura, eles usavam em gânglios. Gânglios são pequenos cérebros que nós temos fora do corpo e tal, que é como se fosse um nó de neurônios, onde ali vem muita coisa de informação. E o gânglio muitas vezes está inflamado, está intoxicado. Então, pessoas que têm amálgamas nos dentes, pessoas que têm implante dentário, pessoas que têm tratamento de canal, pessoas que têm zumbido no ouvido, pessoas que têm várias patologias, muitas vezes está lá e está patinando naquilo. E aquilo, o sistema nervoso autônomo dela, ele está trabalhando para regular aquilo. Só que ele não consegue regular. Quando entra a procaína, quando entra a terapia neural, ela faz uma autorregulagem no sistema nervoso autônomo. É como se ele fizesse um reset. Ele desliga e liga. Mas quando ele liga, ele volta para o padrão ou para o normal que deveria estar. Porque quando ele está no que a gente chama de distúrbio ou está com alguma alteração, um campo interferente, ele está lá com ruído. Quando você aplica a procaína naquele ponto, naquela cicatriz, naquele dente, o corpo ele se autorregula. Isso que é lindo da terapia neural. E aí você consegue ajudar pacientes que eu falo assim, estão patinando em muitos problemas, que não conseguem resolver com a terapia neural. E aí você pega problemas emocionais, você pega traumas físicos, muita coisa. Eu lembro do dia que eu tava com um problema num projeto muito grande aqui. Foi um dia que você veio gravar aqui no estúdio da Inova, da EX, né? E daí eu falei, doutor, seria legal fazer uma terapia neural, que hoje não tô legal. Aí você lembra que você trouxe aqui e fez uma aplicação, acho que foi no glúteo, intramuscular, né? Intramuscular. E já deu aquele alívio na hora. E assim, você vê como as emoções, né? E isso é uma ferramenta que ajuda na gestão da emoção. Isso mesmo. Porque às vezes a gente chega num ponto, uma situação que a gente tem essas questões circunstanciais da vida, que a gente para assim e fala, cara, às vezes você não tem nem mecanismo para resolver. Aí tem muita gente que corre pro tarja preta. Corre pra um tarja preta, corre pro antidepressivo, sei lá, qualquer outra coisa. Mas sendo que tem outras ferramentas que conseguem trazer e assim, algo que é mais natural. Muito, não. E é uma sessão, às vezes, Rafael. Uma sessão. Uma aplicação, né? Uma aplicação, os pontos, acertou os pontos ali. E aí, no caso, é isso. É o sistema nervoso. Tem o simpático, que eu falo que é luta e fuga, e o parasimpático, que é a contemplação, relaxamento. Nós estamos praticamente o tempo inteiro em simpático tônico, luta e fuga. Pagar boleto, correr, e imposto para pagar, e funcionário, e cobrança, e meta. Isso é simpático tônico. Você acorda em simpático tônico e você deveria dormir em parasimpático. Só que as pessoas não estão conseguindo dormir. O que elas estão usando para dormir? Melatonina. Melatonina ainda tá bom se tivesse usando melatonina. Estão usando tarja pretas. Tarja pretas. Para poder desligar o cérebro. Porque o cérebro não está parando. E simpático tônico contínuo. E aí o parasimpático não entra. A pessoa não dorme se não tiver em parasimpático. Aí o que ela tem que usar? Uma tarja preta. A melatonina é excelente, se puder, né? Quem tem acesso, conhece e tal. O médico profissional de saúde que recomenda já está mais diferenciado. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos em simpático tônico todo o tempo. Nós não entramos em parasimpático. Como que eu faço para ativar o meu parasimpático? Eu ensino para o paciente. Começa com a respiração.
Respiração nasal. Faz o 4, 7, 8. 4 puxa, 7 segundos segura com o pulmão cheio, solta em 8. Só usa o nariz. Só isso aí, 1 minuto, tu já acalma o teu sistema Vamos nervoso. fazer agora, doutor. Pra dar já aproveitar que tá Podemos fazer. Como é que funciona? Você puxa o ar pelo nariz por 4 segundos. Puxa profundo. Vai lá. Segura 7 agora, com o pulmão cheio. Solta agora em 8, pelo nariz. Devagar. Puxa 4. Segura 7. Solta 8. Se você fizer isso 17 vezes no teu dia, Dormiu. você vai desligar. Ou Nossa, que... perto disso, o teu parasimpático já entra. O teu sistema nervoso entende. Ele não tá correndo de ladrão. Não tá fugindo de nada. Você já fica, ó. Ah, Gente, faz essa experiência em casa. se tu fizer isso na horizontal, Se deitado... estiver dirigindo, não faça, pelo amor de Deus. Não, dirigindo tem que ter cuidado. Mas Já escutando esse deitado. podcast no Spotify, no trânsito, encosta o carro, né? Estaciona o carro no lugar, faça isso. Não faça isso agora, isso aí. Deitado, na cama. Acho que Você tem que fala ter ainda calor, né? assim, o que eu recomendo pro paciente? Faz o 4, 7, 8 e ao mesmo tempo vai falando assim pro teu inconsciente, aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, ó minha alma. Se você fizer isso 3, 4, 5 vezes, provavelmente você vai desligar. Você vai dormir. Você vai entrar em parasimpático e aí o teu cérebro desacelera e aí você dorme. A questão, claro, isso é para quando você quer dormir. Eu não quero dormir, eu quero continuar, mas estar bem. Eu posso fazer isso no intervalo do almoço? Posso. Eu posso fazer isso indo para o banheiro lá da empresa, da fábrica, onde eu estiver, e fazer no banheiro? É claro que pode. Então você faz isso várias vezes no dia para entrar o parasimpático. E aí o teu corpo, opa, tu vai ter muito mais equilíbrio das emoções. Você vai participar de uma palestra, ou vai dar uma palestra, ou vai participar de uma reunião, ou você vai participar de um podcast. Faz entrar o parasimpático. Eu vou dar uma palestra, eu coloco todo o auditório, a plateia, falo, todo mundo em pé. Posição do Superman, da Mulher Maravilha. Agora fecha os olhos, puxa 4, segura 7, solta em 8. Faço por 1 minuto. Toda a plateia entra em parasimpático. Pode se sentar agora. Agora eu consigo entregar muito melhor a mensagem, a pessoa vai receber muito melhor a mensagem do que se ela tivesse luta e fuga, simpático tônico. Rafael, é algo tão simples. Eu falo para o paciente, quanto custa respirar? Custa muito caro? Não custa nada. Então, aprenda a respirar direito, porque as pessoas não sabem nem respirar. Exato. Elas respiram bucal. Respirador bucal, infelizmente, vai ter problema de saúde. Todo respirador bucal vai ter problema de saúde. Então, se você, a tua esposa, o teu filho, o teu marido, é um respirador bucal, ele precisa de ajuda. Procurar um profissional que saiba trabalhar com isso para poder tirar a pessoa do respirador bucal. E aquele biohack lá que você ensinou de colocar fitinha lá na boca pra dormir? Isso é legal, né? Boa lembrança. Explicar pro Então, pessoal aí. isso, eu falo pro paciente assim, você tem alguém do teu lado aí ou da tua família que ronca? Ah, meu marido ronca, minha esposa ronca, meu filho ronca, respirador bucal. Então, eu falo o seguinte, tu tem que dar um comando pro teu cérebro, inconsciente, porque o nosso cérebro é muito inteligente. Até os 6 meses, nós somos respiradores nasais. Você mamou no peito da tua mãe. Quem mamou no peito da mãe já sabe disso. E a mãe sabe disso. A criança respira pelo nariz. Se tu olhar a criança no berço lá até 6 meses, ela tem os lábios fechados. Ela está respirando só nasal. Mas depois ela desaprende isso. E nós hoje adultos, muitos desaprendemos isso. Só que o ideal é respirador nasal. Por quê? Porque o nariz é o órgão mais importante do corpo, a gente fala. Por quê? Porque é onde vai entrar o oxigênio. Você consegue ficar talvez 40 dias, 100 dias, até 100 dias, 80, 100 dias sem comida. Então você tem um estoque aí para aguentar sem comida, é verdade. Você consegue ficar talvez alguns dias, uns 3, 4, 5 dias sem água. Agora, respirar, você não aguenta talvez 3 minutos, 4 minutos. Você não aguenta sem ar. Então, quer dizer, qual dos 3 é o mais importante? Você já está entendendo aí? Respiração. Então é o nariz. Claro que o nariz é o órgão mais importante do corpo. E aí, pelo nariz entra o ar, deveria entrar, aí ele aquece, ele filtra, ele aquece, ele prepara para chegar no pulmão. Então, o nariz é extremamente importante para a nossa saúde. Respirador nasal. Pronto. Segundo ponto agora. Como que eu vou fazer, então, para mim dar um comando para o meu cérebro quando eu estou dormindo? Eu tenho que respirar pelo nariz. Você ronca
Porque provavelmente você respira pela boca. Acorda de manhã, tem sede, respirador bucal. Lábio seco, respirador bucal. O que significa então? Você tem que treinar o teu corpo a reprogramar, a palavra é essa, reprogramar ele a voltar a respirar nariz. E aí o que o Rafael comentou agora, como que a gente faz então? Você pega o esparadrapo, já está na horizontal, já deitou, já está lá, apagou a luz de repente, pega o esparadrapo, abre ele e tira uma tirinha desse tamanho assim, ó. Larga, talvez compra o esparadrapo de 25 milímetros, de 18 já dá, mas o de 25 é melhor, e cola na vertical. Liga o lábio superior com o lábio inferior, uma tirinha pequena. E aí você vai fechar o lábio com aquele esparadrapo, só que não vai botar na horizontal, você vai botar na vertical, porque você tem que estar dando um comando para o cérebro para ele não puxar pela boca, só pelo nariz. Então você está dando para o inconsciente um comando, puxa pelo nariz. Se você tiver um desespero, alguma coisa, vai ter a lateral aqui, vai estar aberta. Você vai poder puxar. Mas o teu cérebro vai já receber a informação, opa, a boca está fechada, nariz. O nariz vai começar a funcionar. Se você fizer isso todos os dias, a tua esposa, o teu marido, ou vai lá ver no quarto do teu filho, você vai ver que é lindo, porque o teu cérebro, nosso corpo é tão inteligente que ele vai sair da respiração bucal. E uma coisa legal que você pode utilizar é os aplicativos, né? Tem o Sleep Cycle, que você consegue verificar que vai estar com uma qualidade de sono melhor. Isso, vai melhorar. Os relógios também, que você consegue tempo monitorar. De ronco. Você vai ver que vai melhorar muito a qualidade do sono, né? Então, isso. Gente, para vocês que estão acompanhando esse episódio, compartilha, seleciona o sininho ali para poder você receber notificação de novos episódios que vão chegar. E a pegada vai ser essa daqui. A gente vai trazer muita novidade, muitos códigos importantes. Aí você fala, Rafa, não entendi como é que eu posso utilizar, fiquei com dúvida. Não fique com dúvida. Você pode acessar aqui a Iron Hacker, tá na descrição do link. É uma IA que vai estar disponível para você, que vai ter todas essas dinâmicas que vão ajudar você a transformar a sua vida, poder dar esse start inicial. Então, se você quer saber o código da transformação, ele chama Iron Code. Então, a gente vai ficando por aqui, doutor. E eu queria que você mandasse uma mensagem especial pro pessoal que tá assistindo aqui a gente. Olha lá, bem na bolota dos olhos do pessoal, e mandar aquela mensagem, porque a gente vai encerrar esse episódio incrível que eu achei que foi massa. E os próximos vão ser ainda mais legais. Entregue muitos códigos aqui. Você que está interessado em uma mudança, eu falo assim, o tempo é hoje, é agora. Não espera para amanhã. O amanhã não existe. Você só tem agora, o presente. Então, começa fazendo o quê? Primeira coisa, a decisão. Tomei a decisão. E começa a entrar em movimento. Você não consegue correr? Começa a caminhar. Você não consegue mudar a tua dieta completa? Começa a tirar um alimento só, que você sabe que é uma criptonita de alto grau, algo que te enfraquece. Faça o inicial. O que é? O primeiro passo. Quer andar 1000 metros ou 1 quilômetro? Dê o primeiro passo. Então, qual é o segredo? Entre em movimento. No movimento que as coisas vão acontecer. Não espere as coisas acontecerem para começar o movimento. Não, comece a se movimentar. Então, ajuste o teu sono, ajuste a tua hidratação, tira os alimentos que você já sabe que são criptonita. Não consegue tirar tudo? Não, tira um. Ah, consome muito sorvete, toma muita cerveja, toma muito álcool. Ou dorme muito tarde, bebe pouca água, consome muitas guloseimas durante o dia. Escolhe um e começa a tirar. E aproxime-se de pessoas que você tem uma admiração. Se essa pessoa está perto de você, acopla nela. Se ela não está perto, se está pela internet, é um vídeo, começa a acompanhar essa pessoa e começa a ver os hábitos e começa a mudar. E traga isso para a tua realidade, dentro das tuas possibilidades financeiras, de tempo, daquilo que seja factível. Não coloca uma meta inatingível. Não, coloca isso. Eu consigo caminhar 1000 metros por dia. Começa 1000. Depois eu vou 1.200. Depois eu começo a fazer um trotezinho. Depois eu começo a fazer um HIIT gradativo. Conquiste isso a cada dia. Eu coloco para você que é perfeitamente possível você conseguir alcançar seus objetivos, desde que você comece. E o tempo é hoje. Comece agora. Procure um profissional que possa te auxiliar. Se você tiver condições, contrate um profissional, visite um profissional, marque uma consulta. Se quer a minha ajuda, eu faço uma consulta online, posso te ajudar também na Clínica Saúde Notável. Estou aqui em Curitiba, mas se manda uma amostra do cabelo para cá ou uma amostra da tua unha sem esmalte. Eu consigo analisar pela tua unha, pelo teu cabelo, como está o teu terreno biológico. E aí, claro, fazer uma devolutiva para ti, traçar um plano, uma estratégia. Tudo isso é possível.
O que eu quero colocar para você é o seguinte: basta você dizer eu quero. Sim, eu desejo. Isso é o primeiro passo. Então aí é o recado. Deixa o seu arroba aí, como é que o pessoal encontra você na rede social? Ó, o meu pessoal é @Dr. Luiz Saúde, Saúde Integral. Esse é o meu pessoal, Dr. Luiz Saúde Integral. E o da clínica eu tenho o @Instituto Saúde Notável, tá lá, que você vai me achar pelo perfil profissional também. Legal. Meus queridos, foi uma grande satisfação e me sinto muito feliz de estar participando e compartilhando com você tanto conhecimento e transformação que está acontecendo aqui na minha vida diretamente para a sua. Então, acompanhe a gente nesse canal que em breve tem um novo episódio que pode transformar a sua vida. Beijo no teu coração e tchau, tchau.